Alô, alô, graças a Deus. Já estou aqui com a Amanda, Caroline e Laurinha. Gente, como é que vocês estão, meus amores? Bem, Só na você. loucura? Graças a Deus, amor. Eu Bem, tô aí você. na luta, tudo certinho. Um pouquinho de calor aqui e eu não tô tomando água, não. Ou seja, eu tô caçando o jeito de quê? De uma desidratadinha, tudo isso, né? Mas, vou até sapecar pra dentro aqui um copinho d'água. Maravilha demais. Aqui, Bandinha, pensei no negócio também. Que a Mandinha fez uma pergunta muito boa no privado, que eu falei com ela que eu ia responder com mais calma depois, mas nem respondi. Com a loucura. Mas eu acho que eu vou trazer essa resposta agora, Mandinha. Aproveitar que nós temos 3 alunos só que entraram. E a galera costuma dar uma demorada para entrar na sala, mas não vamos perder tempo, não. Vamos já trabalhando, nós que estamos aqui. Caroline e Laurinha, deixa eu falar para vocês. A Amandinha falou assim: oh, eu não tenho exatamente o hábito de utilizar filósofo e a citação, né? No caso, Mandinha, que você trouxe, você se importaria da gente estudar a passagem? De eu colocar aqui a passagem que você me mandou para a gente analisar? Pode sim, eu depois até refiz ela. Ótimo. Né? Depois, para fazer uma associação, aqui o que importa é mais a dúvida mesmo, propriamente dita, sabe, Mandinha? Deixa eu só pegar aqui. Eu tenho mania de não salvar o nome do povo no Zap. Ninguém no meu Zap tem não, me salvo. Aí eu custo achar, mas eu já achei aqui. Deixa eu colocar aqui no Word. Aí depois a gente pode depois você até me conta como é que você refez, como é que você pensou a questão. Mas é uma dúvida muito importante, bem pontual, assim, sabe, meninas? Como que a gente vai usar esse filósofo, esse sociólogo ou essa citação na nossa redação? Já estou com um trecho aqui em mãos, vou compartilhar a tela para a gente analisar. Ó. É exatamente esse trecho aqui. Ó. Na França, no século XVI, ocorreram diversas revoltas pelo aumento do preço do pão, principal alimento da época. E assim, os governantes monárquicos demonstraram extrema falta de empatia com a população. A exemplo, a rainha Maria Antonieta que diz, a gente pode até colocar aqui, talvez, no passado mesmo, que disse, lá naquele passado, né? Se estão com fome, que comam brioches. E nesse sentido, a temática da alimentação brasileira é um problema social, pois é agravada pela concentração de renda e pela produção voltada para a exportação. Dessa maneira, se faz presente a necessidade de enfrentar os desafios da insegurança alimentar no Brasil. O que rola, Mandinha? É por aí mesmo. Para falar do filósofo ou da citação, você pode fazer desse jeito que você trouxe, que você coloca diretamente a frase que a pessoa disse, né? Se estão com fome, que comam brioches. Ou seja, com o perdão da palavra ordinária, Maria Antonieta, né? Ela foi irônica. A população morta de fome, revoltada pela questão da carestia do alimento, você vai estar com fome, então come brioche. Brioche é um pão chiquérésimo. É o pão mais rebuscado, o pão mais caro, é chique, é requintado. Ou seja, ela ironizou muito pesado com a, a situação, né, das pessoas. E aí, Mandinha, só para eu situar aqui, esse parágrafo seria o da introdução, Isso, não é que isso? vai falar isso. O primeiro parágrafo Perfeito. fala sobre a concentração de renda, o segundo sobre a voltado para a exportação. Mandinha já está cumprindo aí o caminho da roça. O caminho da roça é aquele caminho que todo mundo conhece e que é gostoso de fazer, porque é o mais seguro. É isso mesmo, né? Ela fez aqui as causas do problema da fome, né? Concentração de renda, que é a tese dela, ó. Concentração de renda, né? Concentração de renda. E aqui, produção voltada para exportação são as duas causas da questão dessa insegurança alimentar, dessa fome no Brasil. Então, para mim, a Mandinha é super válido. O que eu tomaria um pouquinho mais de cuidado é justamente nesse pulo do gato aqui, olha. Deixa eu ver. Ah, Fê, obrigada, meu cabelo tá sujo. A Fê falou que meu cabelo tá bonitinho, mas é porque eu joguei pra cima nesse calor, eventualmente eu vou lavar, tá? Deixa eu ver, tem gente aqui que chegou, que eu tô vendo. Fê chegou, foi a Fê que chegou.
que nós estamos fazendo, Fê? Inclusive, eu vou trazer um exemplo de uma introdução de Fernanda também aqui para a gente hoje, tá? Eu atendi a Fernanda e a Su no plantão dessa semana, e as duas também, felizmente, evoluindo muito na escrita, trouxeram duas introduções que nós vamos até nos inspirar nelas. Aqui, Fê, é uma introdução, é aquele primeiro bloquinho. A gente estava comentando sobre os blocos, né? A gente vai trabalhar em 4 bloquinhos no Enem: introdução, D1, D2 e a conclusão. Esse é o primeiro bloquinho da Amanda. Aí a Amanda me mandou no privado e eu quis trazer a dúvida para geral, que é uma dúvida que ela ficou. Tipo assim, nunca trouxe citação e nem filósofo, estou com dúvida como usar. Aí ela trouxe uma citação de uma grande fenômeno aí da história, que ela chama Maria Antonieta, e ela teve uma frase super preconceituosa em relação a isso. Né? Aí o que eu estou dizendo para a Mandinha é o seguinte: o uso foi perfeito, colocou a citação, é isso, boa, falou um pouquinho da França, tranquilamente. A parte de amarelo, Mandinha, é a hora de fazer a correlação. Na hora de você chegar no caso brasileiro, talvez a gente podia colocar com um pouquinho mais de cuidado para associar, porque fica meio distante, tipo, França do século XVI, Brasil atual. É outro continente, é outro contexto. Então, talvez alguma coisa mais nesse sentido, assim, olha, a gente pode até colocar assim, apesar da distância, né, da distância geográfica e temporal, em relação, né, à França, né, em relação à França, a temática da alimentação brasileira ainda é um problema social, pois é agravado pela concentração, parará. Então, Mandinha, tá perfeito o jeito que foi trazido. O único ajuste que eu faria seria a correlação, por não ficar tão distante, para o corretor não falar assim, mas ela tá falando de França, depois falou de Brasil, ficou um salto grande. Isso seria o que eu indico. Certinho? A Amandinha mandou aqui que ela refez. Ela mandou aqui para mim que ela refez, ela colocou na França do século XV ocorreram diversas revoltas. Deixa eu até copiar aqui só para a gente ver, Amandinha, que você refez aqui. Vamos ver se rolou, se é justamente isso que eu estou sugerindo. Mas é uma pergunta muito boa, viu, pessoal? Para quem foi chegando, para quem está chegando aí, nós estamos analisando um parágrafo de introdução da Amandinha, em que ela usou aí uma citação direta. Aqui você fez a correlação melhor. O governo atual demonstra indiferença igualmente ao reinado da rainha na temática da alimentação. Aí arrasou. Pronto, resolveu o problema. Vou colocar até de amarelo aqui. Você entendeu o que eu tinha dito? É isso. Né? Para não ficar tão distante, do nada sapequei em França, do nada fui para Brasil, para não ficar tão distante, a gente fez essa correlação. Só não te dou um abraço porque é Covid. Seria uma conduta inadequada, isolamento social. Assim como eu também queria dar um abraço no Guilherme, que acabou de chegar, e na Fernanda, a senhorita Fernanda também está arrasando aí no aspecto do bloquinho da introdução. Tá, meus amores? Já que o assunto é esse, eu vou até colocar introdução de amores que apareceram na monitoria, né? Por isso que eu trago aqui, tá? Não tô preferindo ninguém e despreferindo outras pessoas, não, viu, amores? Quem eu trago aqui é porque eu tive contato de alguma forma com o texto e eu só consigo isso na monitoria, né? Fernandinha também tá nessa coisa da internalização dos bloquinhos. Então, olha que interessante como é que vocês estão evoluindo no entendimento do rolê. Do mesmo jeito que a Amanda me mostrou essa história aqui, a puxada de assunto da Amanda, o gancho, né? Deixa eu conversar com o meu corretor. A Amanda usou a França para trabalhar. Deixa eu pegar a aula de hoje aqui e já vou mostrar como é que a Fernandinha fez no caso dela. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui é o da Fernandinha. Tá um pouquinho grande, vou diminuir a letra e essas cores aqui foram só para mostrar. Olha só. Esse aqui é o caso que a Fernandinha mostrou. O primeiro bloquinho da Fernandinha, e esse tema foi sobre o SUS. Sistema Único de Saúde, a importância do Sistema Único de Saúde e tudo mais, né? Só para a gente ler, eu vou tirar a cor, depois eu trago a cor para a gente compreender. Peraí.
Tem cores, né? Aí, ela também, igual a Amandinha. Nossa, um bichão entrou aqui, quase me matou de susto. Tá entrando uns bichos aqui, aqueles bichos de lâmpada. Santo Deus, é enorme, gente. Sem brincadeira. O bicho é grande. Pode ficar à vontade aí, mas não comprometa a minha integridade física. Beleza. Aí a Fernandinha, a Amanda usou lá a França e tudo. Fernandinha fez, muito bem feito, uma frase declarativa sobre o SUS. Né? O Sistema Único de Saúde é um sistema público e gratuito, sustentado pelo governo federal brasileiro, que garante boa disposição física e mental para todo cidadão. Né? Então, ela fez uma afirmação sobre o SUS. Uma ótima possibilidade também de começar, de puxar o assunto com o corretor. É uma frase declarativa, é o que eu falei. E aí ela vem, nesse sentido, apesar da grande importância dessa ferramenta, aqui a tese dela, ó, na realidade, existem desafios que atrapalham o funcionamento do SUS. Né? Então, eu fico muito feliz de ver como é que vocês estão compreendendo o rolê. Né? Esse seria, então, o primeiro bloquinho, o primeiro parágrafo, que é a introdução, e vocês têm trabalhado, de fato, essa ideia. Né? Olha que legal. Do mesmo jeito, a Su, não sei se Su já entrou, mas depois a gente vai contar para ela que eu mostrei o texto dela aqui também, como forma de mostrar, né, esses avanços que a gente vai percebendo. A Su já fez uma outra introdução, é sobre saúde mental, sobre a importância da saúde mental e tudo mais. Aí, vou até colocar aqui, Mandinha, temos aqui Fefe, e aqui esse aqui foi o da Su. São 3 estratégias diferentes, todas super válidas, né? Todas super válidas. O da Su tá aqui. A Fê fez uma frase declarativa sobre o SUS. A Su vai fazer alguma coisa de dados. Olha, ela vai trazer assim. Segundo dados apresentados por veículos de comunicação, como mídias televisivas, impressas e sociais, tem aumentado consideravelmente o índice de pessoas portadoras de algum tipo de sofrimento mental. Ela foi lá e falou de alguns dados, algumas coisas assim, de um jeito mais geral, né? Aí olha a tese da Su. Nesse sentido, é preciso verificar que a ausência de estratégias governamentais pode ser apontada como uma das causas desse aumento de pessoas com problemas de saúde mental, assim como é preciso verificar as consequências que isso traz. Né? Olha que legal, amores. O que eu quero chamar a atenção de vocês mostrando esses textinhos aí que eu tenho tido contato com vocês pela monitoria? Eu vejo que vocês estão compreendendo exatamente o que eu estou falando a respeito da introdução desse primeiro bloco. Né? O primeiro bloco, agora eu vou até colocar da mesma cor aqui para a gente entender. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Eu vou pegar tudo da mesma cor, eu vou colocar aqui preto e vou tirar todos os realces. Vamos entender então aqui, o que une todas essas 3 introduções? Isso aqui eu posso tirar porque agora já tem. Da Mandes, da Fê e da Su. O que estão unindo? A compreensão do que precisa ter uma introdução. Esse primeiro bloco, aí até veio uma pergunta, eu conversei, que às vezes, acho que foi com a Fê mesmo, que às vezes vem a dificuldade em saber quando mudar de parágrafo, né? No caso da introdução, que é o primeiro parágrafo de todos, o primeiríssimo, eu vou saber quando eu acabei essa introdução, quando eu tiver cumprido exatamente isso aqui, olha. Aqui temos, ó, vou colocar puxada de assunto, de vermelho, puxada de assunto de vermelho, puxada de assunto com o meu corretor de vermelho. Puxei o assunto, localizei o tema para esse corretor de diferentes formas, conhecimento histórico, frase declarativa, dados de veículos. E aí de azul, eu trabalho a tese. A Amandinha vai trazer 2 causas. A fome no Brasil tem a ver com concentração de renda e com produção para exportação. A Fê vai fazer o contraste. Achei que era feijão, mas era sorvete. Achei que era sorvete, mas era feijão, né? Apesar do SUS ser importante, a funcionalidade dele tem desafios. E Sussu, causa e consequência. Olha que legal, tá vendo o avanço que a gente está tendo? 3 estratégias diferentes de puxar o assunto,
3 estratégias diferentes de fazer a tese, né? Queiram se manifestar, meus amores. Até Simone chegou aqui agora também. Estamos vendo 3 introduções. Viu, Simone, de alunos que vieram na monitoria, a gente conseguiu trabalhar? 3 introduções diferentes de alunos aqui do Morro que trazem estratégias diferentes, né? Então é bem legal da gente pensar isso, tá? Show de bola. Vou guardar isso aqui para mandar lá pra gente, porque pode ser que sirva pra gente clarear as ideias aí, tá? As autoras como é que fala? As autoras dessas introduções vão ter que me dar o direito autoral, porque senão vocês podem me processar, me levar pra justiça. Eu não tô afim de dor de cabeça. Aí vocês me contam se eu posso jogar lá no grupo, tá? Porque, né? Enfim. Mas pode ser legal para os colegas, né? A gente vai ter essa referência, tá? Amores, olha só. Hoje nós vamos falar, tá? A aula de hoje está aqui. Novamente, a gente falando aqui da estratégia de contraste, que foi a que a Fê aplicou, né? A Fê fez o contraste no texto dela do SUS. Ela falou assim, SUS é maravilhoso, o SUS, a lei é ótima, ele é feito para ajudar o povo, só que na realidade o que acontece é uma coisa diferente disso, tá? E aí o que acontece? A aula passada, quem esteve aqui presente, viu que a gente falou de muitas coisinhas, muitos repertórios, e não deu tempo de falar do tema da semana passada, então eu não quis passar um tema novo, eu quis focar ainda nesse tema da semana passada, porque eu acho ele importante, tá? O tema está no material da aula passada. Vou mandar lá no grupo de novo, caso alguém não tenha acesso a esse material da aula passada, porque ele é importante. O motivador está lá, inclusive, tá? Desafios para o reconhecimento da importância da memória e da identidade nacional. Esse é o tema, tá? Gente, eu acho que eu quero construir junto com você esse texto dessa semana. Vai ser uma escrita coletiva. Estou aceitando ajuda para escrever, tá? Vamos fechar desse jeito? Nós vamos escrever de forma coletiva esse texto, tá? Só retomando aqui um negócio bem rapidinho, tá? Um negócio que eu gosto muito de fazer, eu já falei para vocês várias vezes e eu peço muito que vocês façam como primeiro passo no Enem. Antes de começar a sair escrevendo, pelo amor de Jesus, nós temos que separar as palavras mais importantes dessa frase temática. Reconhecimento, eu vou colocar aqui, olha, a palavra reconhecimento é importante. Reconhecimento, importância, né? Vou colocar aqui. Desafios é uma palavra importante. Reconhecimento mais importância também é. Aqui eu vou colocar memória e identidade nacional. Eu adoro fazer isso, né? Eu pego a frase temática e divido as palavras importantes. E depois eu vou até buscando sinônimos, sabe? Eu faço assim, dificuldades, problemas, entraves, né? Reconhecimento e importância. Isso tem a ver com relevância, né? Com relevância. Tem a ver com a palavra também imprescindível, imprescindível. Tem a ver com valorização, né? E quando eu falo de memória e identidade nacional, eu estou falando, amores, a memória é o passado, né? É o passado histórico. Identidade nacional também pode ser, sei lá, o que faz a nossa identidade nacional, né? O que é a nossa identidade, né? Talvez a gente pode falar das nossas belezas naturais, a gente pode falar dos nossos museus, é a nossa identidade, né? A nossa cultura brasileira, né? A gente pode falar a identidade nacional também, sei lá, tem a ver com os nossos símbolos nacionais, certo? Então, por que eu faço isso? Ô, Letícia, por que a primeira coisa que você faz é separar as palavras importantes?
Vou até colocar de cor diferente aqui para vocês verem. Eu faço isso, amores, porque a chance de eu tangenciar, fugir do tema, é muito pequena quando eu faço isso. Eu vou olhar para cada palavrinha do tema, cada palavrinha importante, e vou ver direitinho cada pedaço. Então, esse tema, o que ele quer da gente? Ele quer que a gente trabalhe as dificuldades, os problemas, os entraves, os obstáculos. A palavra obstáculo também é boa, hein? Os obstáculos, para que haja uma valorização desse nosso passado histórico, do nosso museu, da nossa cultura. É isso que é memória e identidade nacional, tá? Beleza, então. É o primeiro passo que eu quero que vocês façam. O segundo passo, que é importante também, é a leitura dos motivadores, sabe, gente? Deixa eu só tirar a cadeira aqui, que tá tenso aqui, grudou no meu chinelo. Os motivadores, eles são importantes de ler. Muito importantes de ler. Aqui a gente quase nunca faz isso, já repararam isso? Mas não é porque eu quero, não, é por causa do tempo, né? O tempo é muito curto, então não dá tempo de eu ler o motivador com vocês. Mas o motivador, gente, ajuda demais. Não, mas o motivador ajuda demais. Às vezes, lá no motivador, você vai ter uma ideia do que você pode trabalhar. Você não vai copiar. Isso eu não quero que vocês façam, não. Eu quero que tragam argumentos próprios. Mas, às vezes, o motivador pode ajudar. Então, o passo 2 que eu coloco aqui, esse passo 2 que eu vou pedir, é leitura dos motivadores, tá? Não para copiar, gente, mas para ver que luz que esse motivador me traz. Leitura dos motivadores. Não vou copiar deles não, porque eu quero ser inovadora. Mas se eu olho para esse motivador, o que ele me ajuda? Vou te mostrar aqui os motivadores, que eu vou mandar de novo, tá? Esse aqui é da aula passada. Aqui os motivadores, aqui, ó, textos motivadores. O Enem vai ter isso, né? Aqui tá a frase temática, tá, gente? Olha, essa é a frase temática que eu peguei cada palavrinha dela, tá aqui entre aspas. E os motivadores, tá aqui, olha. Olhar para esse motivador pode ajudar. Olha aqui essa pichação na igrejinha de São Francisco, né, da Pampulha. Né? Então, depois eu quero que vocês leiam esses textos. Não no sentido de querer copiar, mas no sentido de falar assim, será que aqui vai ter um jeito, uma ajuda, uma luz, um caminho que eu posso trilhar? Tá? Perfeito, então. Mas vamos embora que eu quero escrever junto com vocês. Nós vamos ter 20 minutinhos aí para escrever juntos essa redação. Tá? Beleza, amores. De passo 3 aqui, a gente começa a falar de repertório das coisas todas. Eu já até dei spoiler, já escolhi para nós, já botei aqui, vou até botar aqui embaixo, na verdade, porque fica melhor. Eu já até botei aqui qual que é a estratégia que a gente vai utilizar, não foi? Aqui, ó, eu botei aquela que a Fê usou lá no texto do SUS. Expectativa versus realidade. Contraste. Faz sentido. Eu queria saber, eu preciso que vocês me respondam, mesmo no chat, por favor, não me deixem no vácuo. Não faz sentido a gente aplicar o contraste numa frase temática igual essa aqui, que fala sobre importância, relevância da memória? Porque a gente trabalha de um jeito bem completinho, vai ver também, né? A gente pode, num parágrafo a gente fala da importância desse reconhecimento, dessa relevância, eu falo um pouquinho disso, e no segundo eu coloco o desafio que existe para que isso ocorra. O desafio que existe para que haja um reconhecimento da história, do passado histórico do Brasil. Vocês acham que isso faz sentido para vocês? Por favor, me digam. Sim, eu já tinha pensado até no repertório da queima do museu. Da queima como desafio, né? Exatamente, Amandinha. Excelente. A queima do Museu da Fé. Inclusive, acho que é esse que a gente pode tapecar lá, hein? Como repertório. Vamos usar sim, né? Então, dá pra gente trabalhar. Mandinha, esse então a gente estaria aplicando o que a Fê aplicou no SUS. A gente estaria fazendo a mesma coisa. Você percebe isso, Fê?
Do mesmo jeito que lá no SUS, olha aqui, você lembra que no SUS você fez aqui para mim? Apesar da importância do SUS, há desafios no funcionamento real dele. É a mesma coisa que eu estou propondo a gente fazer aqui, você bota fé? Ou seja, é importante a memória nacional, peraí que eu vou voltar. É importante a memória do passado, não sei o quê, mas tem desafios na realidade para que essa memória seja valorizada. É possível Nossa, perceber? é bom sim. Não é? Tá rolando de compreender certinho? Sim. Perfeito. Então nós vamos embarcar naquela mesma viagem sua lá do contraste, né? Mandinha, daria para fazer um trem que você tem feito aí também de adição de ideias? Ou seja, eu trago um desafio no parágrafo e depois trago outro desafio? Daria também. Sim, daria. Não daria? Desde que Dá. sejam desafios bem diferentes entre si. Dava para ser direto, mais direto, falar que um desafio é da super importância ao internacional e desvalorizar o nacional. Isso poderia ser um motivo. Total. Eu concordo demais. Inclusive, senhorita Amanda acaba de trazer um repertório aí. Não sei se eu já comentei com você, Mandinha. Bilatarismo. Como é que é? O repertório do bilatarismo. Esse demais do complexo do vira-lata. Aqui, ó. Complexo vira-lata Nelson Rodrigues. Já vou falar disso aqui agora então, gente, pra gente poder trabalhar, ó. Esse negócio, esse sentimento que existe no Brasil de valorização do exterior, isso é verdade. Eu acho que no cotidiano nosso não tem ninguém que não consiga perceber isso, não. Existe no Brasil uma supervalorização do que vem de fora. E, por outro lado, a gente negligencia o próprio nacional. Tanto é que o Brasil a gente super trata bem o gringo, faz tudo que o gringo quer, se rebaixa a todos os níveis possíveis. Se a gente for ver na cultura também, existe muita gente que fica, nossa, o cinema americano, as músicas norte-americanas, a música europeia, a cultura europeia, assim. E o Brasil? Que hora que a gente vai chegar? Aí o Nelson Rodrigues chamou isso de complexo de vira-lata. Por complexo de vira-lata eu entendo a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Ele acha que isso, inclusive, é racional. Ele acha que, assim, nossa, tudo que vem de fora é melhor do que o Brasil. Como num sentimento que a gente não tem esse enaltecimento. Não à toa pegou essa imagem do cachorrinho vira-lata aí beijando a bandeira dos Estados Unidos, né, gente? Misericórdia. Eu nunca vi um povo, no geral, para ficar pagando tanto pau para os Estados Unidos igual o Brasil. Não sei se existe outro lugar do mundo, sei lá. Mas eu vejo uma fixação da galera com os Estados Unidos. Tipo assim, tá, ok. Né? Se você quiser admirar um país, eu não tô falando que você não pode admirar um país. Não é isso que eu tô dizendo. Mas agora, admirar o país em prejuízo aí do nosso, de acabar com a raça do nosso, isso aí também eu não acho legal, não. Tá? Então é mais ou menos isso que diz o complexo de vira-lata. Tá? Para escrita, mas eu vou, Amandinha, no parágrafo de desafio, vamos falar de negligência estatal com a queima do museu. Vamos tentar trabalhar aqui. E de importância, amores, eu vou querer trazer aqui uma frase de Edmund Burke, que ele vai dizer: um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Um povo sem identidade e sem memória nacional está condenado a repetir coisas ruins que aconteceram em seu passado. Então vamos que vamos partir para a escrita propriamente dita? Eu vou descer aqui, tem aqui as introduções das nossas migas. Eu vou tirar as introduções daqui, só para que elas ficaram no outro documento que eu vou mandar para vocês. Vamos fazer um texto junto? Vamos. Eu mesma estou respondendo. Ó. Introdução. Vou saltar o espaço do primeiro bloquinho. Quem me conhece sabe que eu sou dessas. Eu deixo a introdução para fazer depois. Depois que eu penso em tudo, depois que eu planejo o meu texto, eu tenho mais condição de escrever a tese. Né? Então, estou no meu rascunho, estou lá no meu rascunho,
Para depois passar limpo, eu passo a limpo depois que está tudo prontinho, claro. Mas no rascunho, eu faço primeiro D1 e D2. Depois eu penso a introdução, tá? E aqui fica bem nítido. Eu até coloco aqui entre parênteses. Eu costumo até fazer isso. Eu coloco entre parênteses bem pequenininho. Isso não é para o corretor ler, não. É só no meu rascunho, tá? Vou até colocar aqui, rascunho. Eu faço um desabafo. Eu coloco assim, quero provar para o meu corretor que a memória e a identidade nacional são importantes para que os cidadãos consigam, né, consigam refletir e transformar a sua própria história. Por que eu estou falando isso? Porque eu já tenho o repertório aqui que eu vou usar. Então, eu já tenho um repertório que eu sei que vai convencer o corretor disso que eu estou falando, né? Deixa eu pegar aqui. Aí eu já coloco aqui no cantinho aqui meu repertório, tá? Desse parágrafo aqui eu tenho o repertório já. Coloco aqui, que eu já sei que repertório que eu quero usar, já consegui selecionar. Então, quando a gente faz a chuva de ideias, é importante pensar o repertório, né, amores? Que repertório que eu vou ter? E para o D2 é o seguinte, eu quero mostrar que há no Brasil negligência governamental em relação aos símbolos da memória nacional. Ou seja, o nosso Estado, né, a gente pode dizer, ou seja, a nação não cuida da preservação dessas fontes de história, dessas fontes de história nacional. Certo? Eu gosto de colocar o meu desejo, quando eu coloco o que eu quero provar, eu vou clareando as ideias na minha cabeça, sabe, gente? Eu quero provar para o corretor isso, eu quero provar para o corretor aquilo. Eu vou entendendo. Aí, tipo assim, eu já tenho. Aí eu vou até colocar aqui o repertório, vou colocar especificamente, eu acho que eu vou falar sobre. Eu queria trazer 2 exemplos à tona, que eu acho que foram mais significativos. Eu vou colocar queima do Museu Nacional RJ e Cinemateca, que foi a mais atual, Cinemateca do São Paulo, um lugar de cinema. Tipo assim, todo um acervo gigantesco de cinema brasileiro em chamas. Simplesmente isso. Dá vontade de sair correndo, né? Enfim. Então, quando eu coloco, quero provar para o corretor, ainda trago aqui meu repertório bem tranquila, já estou com meio caminho andado. Agora falta, de fato, formular a ideia. Para isso, a gente vai ter que lembrar, então, do sanduíche, né, gente? O sanduíche, que é um elemento que eu tenho aplicado para vocês demais, falado demais dessa argumentação sanduíche. Falei até para a Fezinha dessa argumentação sanduíche. São 2 sanduíches que nós vamos produzir, ou seja, 2 blocos diferentes, né? O primeiro sanduíche de importância, eu quero começar ele aqui agora, olha. Cabe pontuar, a princípio, eu costumo usar bastante isso, né? É um jeito de você poder usar sempre para começar o D1. Não acho ruim, acho ótimo, inclusive, né? Cabe pontuar a princípio, aí eu vou até colocar o que eu já trouxe aqui, olha, o que eu quero, olha. Cabe pontuar a princípio que a memória e a identidade nacional, são importantes para que os cidadãos consigam refletir e transformar a sua própria realidade. Tá, joguei na cara do corretor. Cabe pontuar a princípio que a memória e a identidade nacional são importantes
para que os cidadãos consigam refletir e transformar sua realidade. Aí eu tenho. Ah, é, Letícia? Você acha que a memória é importante? Comprove o seu ponto de vista. Aí eu digo, eu comprovo, eu tenho como comprovar. Para comprovar tal afirmação, vírgula, pode-se mencionar a frase do pensador. Aqui é citação direta, viu, Mandinha? A frase do pensador Edmund Burke. Pode-se mencionar a frase do pensador Edmund Burke, vírgula, que afirma, dois pontos, um povo que não conhece a sua história está fadado é condenado, viu, gente? Fadado, condenado a repeti-la. Já sapequei no peito. Para comprovar tal afirmação, pode-se mencionar a frase do pensador Edmund Burke, que afirma: um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la, ponto final. Acabei por aqui? Não. Porque o corretor fala assim para mim: quê? E daí, por que você está trazendo essa frase? O que isso tem a ver? Aí eu vou e faço a análise. Que é mais ou menos o que eu pedi para você ali também, sabe, Mandinha? De relacionar. Falei da França, tem que relacionar com o Brasil. Falei Eu do Edmund tinha Burke. relacionado, só não estava direto, não estava muito direto. Explícito, exatamente. Depois disso, traz a relação. Que tem que ficar bem explícita para esse corretor verificar. Perfeito. Né? Um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-lo. Então, agora eu vou relacionar. Nesse sentido, pode-se dizer que reconhecer o passado nacional, né? Bem como os símbolos que formam a cultura de um povo. Então, pode dizer que reconhecer o passado nacional e os símbolos, vamos ser mais direto aqui para não agarrar, e os símbolos que formam a cultura nacional é um elemento crucial para que uma nação evolua e passe a superar e possa, para que uma nação evolua e possa superar eventuais erros do passado, né? Ou eventuais erros, para não repetir passado toda hora, eventuais erros que ocorreram. Então, vamos acompanhar o sanduíche aqui para vocês verem que eu não estou mentindo, olha. Pão de cima, a carne do hambúrguer é o repertório vermelha, o repertório está até sangrando, a carne está até mal passada, bacana. Bacon aqui, bacon é a explicação. E daí, minha filha, por que está falando de Edmund Burke? O que é isso? Acabei de explicar, né? Aqui a gente pode fazer um fechamento, mas eu talvez sugeriria também outra coisa, não sei se vocês vão achar legal, vamos ver se vai prestar. Eu acho que eu vou trazer um exemplo concreto de erro do passado. Para ficar mais claro ainda, não vou fazer fechamento, não vou fazer aquele fechamento tradicional, não. Eu vou fazer um fechamento que fala de um exemplo concreto. Né? Eu traria assim, né? Exemplo concreto de acontecimento. Exemplo concreto de acontecimento pretérito, para não repetir passado. Ó, pra você ver como é que a gente tem que rodar aí para não ficar repetindo palavra, hein, gente? É o sinônimo, né? Pretérito é passado. A gente até estuda o pretérito perfeito, pretérito mais perfeito, que é aquela coisa horrorosa, é o passado, né? Então, exemplo concreto de acontecimento pretérito
que necessita ser relembrado, para não ser retomado, né, é o contexto da ditadura militar de 1964, momento que provocou a morte e perseguição de muitas pessoas, que eram contrárias ao sistema. Vocês percebem isso que eu estou fazendo? Ao invés de eu fazer aquele fechamento clássico, nesse sentido essa realidade precisa ser alterada, nesse sentido é importante valorizar o passado, eu quis trazer um exemplo concreto para fechar a boca do meu corretor. Calei a boca do homem agora, porque eu acho que agora, fala a verdade, como que ele vai falar que a gente está mentindo, que a gente está equivocado? Bota fé? O que vocês acharam desse paragrafinho? Convenceu vocês do ponto de vista da importância da identidade e memória nacional? Teacher, quando vai citar, é obrigatório colocar um travessão na frente? Que eu coloquei essas aspas e coloquei um travessão. Eu era obrigada a colocar esse travessão? Para mostrar que era uma frase direta? Uma fala. Na verdade, amor, o travessão é só quando é para indicar o diálogo, sabe? Se fosse um texto de teatro, tem o travessão do diálogo. As aspas já indicam que é a frase da pessoa, tá? Eu não tinha reparado nisso, não. Pode tirar o travessão, que fica inadequado, sim. As aspas é o que indica, tá? A frase da pessoa. Tá bem? O travessão é só em situação de diálogo, sabe? Para mostrar. Aí fica travessão, aí fica Letícia, 2 pontos, travessão. Como você está? Aí Amanda, 2 pontos, travessão. Estou bem. O travessão é para mostrar. Como era uma frase minha, era uma frase de Maria Antonieta, eu achei que tinha que colocar. Né? Aí quem vai fazer esse papel no texto do Enem é as aspas mesmo, tá? Tá bom. Ficou clara a resposta, amiga? Ficou suficiente? Ficou. Perfeito, né? Então, amores, eu achei que ia dar tempo pra gente produzir o texto todo, mas não deu. Eu me comprometo. Inclusive, assim, pode ficar um para casa aí, hein? Eu dei o D1 para vocês, por que vocês não podem fazer a introdução, o D2 e a conclusão? Joguei no peito de vocês aí e saí correndo. Quem topa esse desafio e aparecer para mim na quarta-feira com esse bafão? Lá no plantão, se Deus quiser, que nós vamos estar com saúde, vai estar lá juntos e misturados. Né? Já vou jogar essa no peito de vocês aí. Vou até colocar aqui no grupo, para eu não esquecer de colocar. Vou trazer aqui, ó, vocês estão vendo até meu zap. A fofocaiada. Isso aqui é minha amiga, nós fofoca o dia inteiro, essa Val aqui. Não, mas nós fofoca. Demais da conta. Deixa eu colocar aqui. Eu vou até colocar o para casa. A prof fez o D1. Do texto sobre identidade nacional. Você pode fazer a intro, mas o D2 mais a conclusão. Vamos ver como é que vocês iam se virar nesse sentido, né? Mais a conclusão. Na quarta, né? Às 18. Na quarta, às 18, né? Às 18h, a gente pode ver esse texto, tá? Esse é o convite que eu deixo, meus amores. Fernandinha falou que vai tentar, arrasane, tá? Tamo junto demais da conta. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Eu acho que já tô aqui. Hoje até que eu consegui acabar mais pontualmente. Rafael já está aqui no nosso logradouro virtual. É isso, gente. Tá? Vou deixar isso para casa aí para vocês, então. Certinho? Boa noite, pessoal. Boa noite, Letícia. E aí, querido? Não, que isso, tá tudo certo. Tá calor aí, meu irmãozinho? Nossa, não fala não. É engraçado. É pouco. Engraçado demais. Assim, Belo Horizonte está fazendo várias estações. Ao mesmo tempo, né? Meu corpo não tá dando conta, assim. Eu acordo uns dias com a garganta toda arranhada, porque a noite esfriou pra caramba.
Ou que E de eu tava repente assim, com a janela choveu. aberta. Aham. Não, aberta não. Eu estava na janela, assim, sabe, pra entrar. Dormiu na janela, dormiu na janela. Dormi no chão outro dia desses, assim, sabe, pra ver se pegava o fresquinho da coisa. Aí no meio da noite ficou super ultra mega gelado, minha garganta acordou toda detonada. Você tá doido, você tá Nossa. doido, você tá doido.